Estamos aqui hoje para mais um episódio, hoje com a presença do nosso querido professor Vanderlei Dantas, parceiro nosso aí de longa data, né, professor? Seja muito bem-vindo ao podcast. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui do currículo do professor, que é bastante extenso, né? Então, vamos lá. O professor Vanderlei, ele é biólogo e é doutor em biologia celular, com pós-doutorado em fisiologia vegetal. Ele ainda é hoje professor associado de bioquímica de plantas no Departamento de Bioquímica da Universidade Estadual de Maringá, desde 2011, e atualmente também é pesquisador visitante no Instituto de Biociências da USP, né, da Universidade de São Paulo. Hoje ele investiga lá, com o pessoal, um fenômeno que pode contribuir para a produção de biocombustíveis a partir do bagaço da cana-de-açúcar, uma parceria entre o UEM, USP, Shell e Raízen. Etanol de segunda geração, correto? Certo. Também é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol e consultor do Centro de Tecnologia Canavieira, além de desenvolver hoje projetos com a Forte Green e com a FIRST, isso já desde 2018. Na UEM, o professor orienta alunos do curso de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Bioquímica, no programa de pós-graduação ainda em rede bioenergia e no programa de pós-graduação em agronomia. No programa também de pós-graduação em ciências biológicas, onde ele já foi aluno e que onde hoje hoje não, né? Já foi coordenador, correto? Isso. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. É um prazer ter você aqui conosco pra gente gravar hoje. Prazer é meu. Essa aula, né? Mais uma aula. Imagina, vamos conversar. Professor, eu queria começar o podcast. Eu li aqui, né, o seu currículo. Então, desde lá da graduação até hoje, onde você está, o que você faz? Conta um pouco pra gente da sua trajetória, da sua trajetória de sucesso aí no mundo da pesquisa. Quantos minutos vai ter de podcast? Na verdade, assim, eu gosto um pouco de pensar essa história, né? Porque até antes da graduação, na verdade, quando eu tinha, assim, uns 6 anos, eu ganhei de presente um livro de astronomia para crianças e que lá no último capítulo falava da possibilidade de vida em outros planetas. Eu me lembro dessa história porque era um livro que eu era muito pequenininho, né? Parecia que ele ficava desse tamanho para mim, assim. E foi a primeira vez que me ocorreu a ideia de que a vida em algum momento tinha surgido, né? Imagina, uma criança pensar isso. Da onde que veio, né? E aí que ela poderia surgir em outros planetas, quer dizer que ela também em algum momento surgiu aqui. E isso me acompanhou pela vida toda, né? Embora eu tivesse outros interesses pela música, como você sabe, você também, né? Já teve a sua banda, a gente teve uma vida fora da academia, né? E isso até por um período foi a coisa mais forte para mim, né? A música era a coisa mais importante e tal. Mas uma hora esse chamado, né, me botou de volta na biologia. E eu descobri que ninguém sabia nada sobre o que é vida, mesmo no curso de biologia. E eu terminei o curso meio ainda dividido com a música. Eu tinha a minha banda estava fazendo um certo sucesso na época, a gente tocava no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e tal. E fiquei uns 2 anos fora, depois que eu terminei o curso, ainda sem saber direito para onde que eu ia, né? E aí arrumei alguns empregos, tive algumas empresinhas e tal, e acabei voltando para a academia de novo. Aí eu vim fazer biologia celular. Falei, agora eu descubro o que é vida, né? Quem trabalha com biologia celular na pós-graduação, com certeza sabe o que é vida. E eu descobri que, de novo, eles sabem muito sobre como se organiza a célula, sobre a bioquímica, de tudo como funciona dentro da célula, mas ninguém sabe exatamente como a vida surge, o que é que define um ser vivo em comparação com outros objetos, né? E também não tinha nenhuma linha de pesquisa aqui na universidade, né, que era onde eu estava, que eu pudesse entrar e começar direto fazendo esse tipo de pesquisa. E eu acabei trabalhando com plantas, talvez pela a importância que a agricultura tem para nós aqui, né? O professor Oswaldo Ferraresi é um pesquisador importante na área de alelopatia, que é uma área que nós já vamos falar um pouco sobre isso, que é comunicação entre plantas. Aquilo me chamou bastante atenção
E ele estava bastante interessado assim na minha curiosidade sobre como a vida funcionava, como as células funcionavam e tal. E acabou que a gente deu match e eu fui fazer primeiro mestrado com ele, depois doutorado e acabei encaminhando a minha carreira por aí. Para minha surpresa, só para encaixar a tua pergunta, né? Eu me encontrei com eu não tinha a menor assim, eu não estava procurando plantas, né? Mas foi muito feliz de encontrar as plantas porque eu descobri um universo que eu não estava esperando, né? As plantas, ao contrário de nós, elas produzem em conjunto, né? Não estou falando de uma planta específica, mas as plantas em geral, elas produzem aproximadamente 100 mil compostos químicos diferentes. Sabe, o nosso metabolismo, ele não é tão complexo. A gente costuma falar, eu falo muito isso com uma pessoa que trabalha comigo, a Érica, e ela que fala isso, né? Planta não tem perna. A Érica é minha aluna de doutorado. Planta não tem perna. Exatamente. Então ela tem que se defender ali, né? Perfeito a tua colocação. Enquanto nós simplificamos ao máximo o nosso metabolismo, até porque nós estamos no alto da cadeia alimentar, né? Então a gente não precisa fazer metade dos aminoácidos, a gente não faz. A gente faz aqueles bem simplesinhos que praticamente o esqueleto carbônico já está pronto, a gente só bota um grupo amino ali e ele já vira um aminoácido. Aqueles mais complexos, que tem lá 10 passos enzimáticos que teriam que estar armazenados no nosso genoma, a gente esqueceu como faz, porque a gente come. A gente é obrigado a comer planta, que tem que ter todos eles, ou um animal que também já come a planta e tem que ter todos eles. Então, por ter essa facilidade, né, no nosso nível trófico de comer esses aminoácidos e as vitaminas, que também têm vias bem complexas, nosso organismo foi ficando simples. Nosso metabolismo, nosso genoma é muito, muito, muito mais simples que o das plantas. Isso, inclusive, na história da bioquímica, é muito curioso, porque quando as primeiras pesquisas, né, sobre bioquímica foram com animais. Quando eles perceberam que as plantas eram muito mais complexas quimicamente que os animais, obviamente que aqueles primeiros bioquímicos falaram, não, isso não é impossível, porque as plantas obviamente são mais simples que os animais. Mais simples, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, claro que nós temos que ser mais complexos. As plantas têm que ser mais simples. Provavelmente isso aí é tudo lixo. Elas fazem aqueles metabólitos principais, que são os que nós fazemos, e aí elas não sabem o que fazer com aquilo e fica aquele monte de metabólitos lá. Vamos chamar isso de metabólitos secundários. Foram os químicos que se interessaram por essas moléculas, porque tinha um monte de ligações que eles nunca tinham visto em outro lugar, e começaram a catalogar essas quase 100 mil moléculas aí que a gente conhece hoje que as plantas produzem. Mas os bioquímicos mesmo tinham relegado a segundo plano, né? Os metabólitos primários eram aqueles que a gente realmente importava, que é aqueles que tinham nos animais. Hoje, a gente continua chamando de metabólitos secundários, mas com uma outra visão sobre isso. Uma outra visão, que todos eles são derivados dos metabólitos primários, e os metabólitos secundários, não são feitos por todas as plantas, são feitos por algumas plantas para objetivos específicos, em geral, se comunicar. E olha que legal, nós estamos falando de plantas se comunicando, né? Então, o que é uma planta se comunicar? Quando uma planta quer atrair algum inseto para levar o pólen dela, para ela poder cruzar o pólen com outra planta, ela faz uma flor com uma cor que atraia o inseto. Então, ela está se comunicando com ele. Fala, vem aqui. Né? Ou ela faz, às vezes, uma molécula que imita um feromônio do inseto, que ela também vai sentir atração e vai levar o pólen dela. Mesma coisa os frutos, a gente mesmo é vítima disso, né? Uma maçã vermelha, símbolo da Apple, né? Aquela maçã mordida, é a maçã da Branca de Neve. É o símbolo do desejo de consumo, né? Quando você vê uma maçã vermelha ou sente o cheiro de uma fruta, aquilo tudo é a planta dizendo para você, venha, me coma. Ela está dizendo para você, pegue o meu fruto e leve a minha semente para longe e disperse o meu fruto, né? Disperse a minha prole. E isso também vale para quando ela quer fazer interação com, por exemplo, uma bactéria simbionte, que ela quer atrair. Fixar nitrogênio, por exemplo. Né? As leguminosas, tipo a soja,
Elas têm bactérias que fixam nitrogênio para ela, que é muito importante, porque é muito difícil conseguir nitrogênio no solo. A maioria das plantas sofre para pegar o pouquinho de nitrito que tem ali, para ela poder sobreviver. E essas plantas, principalmente as leguminosas, aprenderam a fazer sinalizações, e é um processo fantástico. Elas produzem alguns flavonoides que são reconhecidos pelas bactérias. As bactérias respondem com algumas substâncias químicas que as plantas reconhecem. Parece uma nave chegando à nave-mãe, mandando uma mensagem codificada. A nave-mãe reconhece, manda um contracódigo, ela responde novo para ter certeza. Não está entrando uma nave inimiga? Eu tenho certeza disso? Aí ela abre o portal para que a nave aporte. Para a bactéria ancorar ali na raiz e começar... Na raiz está cheio de patógeno, querendo comer a raiz da planta, que é cheio de açúcar. A planta faz fotossíntese, está cheio de compostos que todo mundo quer. Então, ela precisa ter certeza que aquele organismo não vai ser um patógeno. Quando ela tem essa certeza, olha só, comunicação mesmo. Ela abre, então, por um pequeno átimo ali de tempo, ela abre um portal que a bactéria infecta e ela já fecha de novo. E aí ela é infectada por essa bactéria de propósito, né? Para ela poder fixar... Começa a produzir o nódulo. Crescer o nódulo e fixar mais nitrogênio. Só para eu concluir Isso só para o nitrogênio, né? Só para o nitrogênio. Tem muitas outras coisas. Só para eu concluir essa perspectiva, tem uma acácia africana que foi descoberta por um pesquisador porque tinha uma morte súbita de milhares de antílopes e ele foi chamado para tentar entender o que tinha acontecido lá. E o que ele descobriu? Essas acácias, quando elas começavam a ser predadas, o antílope começava a comer as folhas delas, elas soltavam um gás que avisava as outras árvores que estava tendo um predador. E todas elas começavam a produzir um tanino. Tanino é aquela parte boa, marrenta do vinho. Quem gosta de um Cabernet ou de um Cabernet, quando você está tomando assim, tem uma partezinha aí que amarra a boca, que é bem apreciado por quem gosta de vinho. Mas em excesso, na verdade, que ele é um inibidor digestivo. Aquilo funciona como um veneno em excesso. E o antílope, ele não consegue, ele não distingue muito bem e ele continua comendo, e ele acaba se intoxicando e morrendo. Olha só. Então, veja só, as plantas avisam por um perigo. Composto químico, é etileno, na verdade, mas ela avisa até 50 metros de distância, todas as árvores em volta, que tem alguém predando. E todas elas começam a produzir esse veneno. E ela mata o predador. Olha só. Uma planta. Isso é comunicação muito parecida com a nossa. Bioquímica, né? Toda envolvendo química, né? Então, assim, eu acabei caindo de paraquedas num mundo, né, que eu estava muito interessado, que é origem da vida. Como é que surge a vida? O que é vida? Vida é, de alguma forma, a informação genética sendo transmitida, né? A informação genética é transmitida através de moléculas longas, como DNA, que a gente sabe que transmite informação. Mas nós estamos vendo moléculas pequenas. As plantas só usam moléculas pequenas, inclusive para os fito-hormônios, né? São todas moléculas de baixo peso molecular, transmitindo informação. Inclusive, no solo, através do solo, ela se comunicando, usando essas moléculas, entendeu? Então, eu acabei me apaixonando por essa área, né? Eu chamo isso de semioquímicos. Semioquímicos por quê? Que são moléculas usadas para transmitir signos, né? Semiose, transmitir informações mesmo. E as plantas, coitadas, elas têm que lidar com um monte de informação, né? Qual é o comprimento da luz do dia para eu soltar a flor junto com as outras e poder fazer, né, a troca de genes, de gametas, na hora certa. Eu preciso saber se tem algum patógeno me atacando, para eu saber me defender. Qual é o patógeno? Então, quando a gente fala de bioinsumos, a gente fala das classes, né, dos tipos de bioinsumos. A gente tem os macrobiológicos, os microbiológicos, temos os promotores de crescimento e os semioquímicos. Então, isso são os semioquímicos, professor. Explica para o nosso ouvinte entender o que é o semioquímico. Então, na verdade, aí que tá. Na minha opinião, todos esses compostos que você se referiu antes dos semioquímicos são semioquímicos. Porque, veja, o que acontece? Quando a planta está
A gente às vezes não olha para a planta, né, com essa visão, mas suponha que você fosse um engenheiro mecânico tentando criar uma planta robótica, né, um robozinho que fosse capaz de mimetizar uma planta. Então você põe ali o teu robozinho e ele vai ter que saber para onde soltar a raiz e para onde soltar a folha. O que ele tem que fazer? Ele tem que ter um sensor de gravidade para ele saber para onde que é para baixo, para onde que é para cima. Sim. Né? A planta, então, ela tem que saber aonde a gravidade está puxando para baixo e aonde está puxando para cima. Sensor é uma forma de reconhecimento, de saber do que está acontecendo. Sim. Quando você fala de saber o que está acontecendo, você está falando de conhecer, de informação. Na verdade, ela está já usando sensores para captar informação sobre o mundo. Né? Então, assim, de uma forma geral, o semioquímico seria tudo aquilo que gera comunicação na planta. Tudo que a planta está fazendo é sentindo qual a cor da luz, qual o comprimento da luz do dia, né? Qual o pH da água, qual a quantidade de umidade. E isso a gente pode estender também para outros seres. Digamos Sim. assim, a planta ela produz um semioquímico que sinaliza também para um inseto se atrair para aquela planta e aquilo pode ser utilizado como uma isca. Isso. O que eu ia complementar é, quando ela sente, né, ela tem um sensor, uma enzima lá que vai captar a cor da luz. Ela tem que transmitir essa informação até chegar no gene dela que vai emitir uma resposta. Né? Da enzima que sentiu, né, dessa proteína que sentiu, percebeu alguma coisa do meio até a resposta, ela tem que emitir uma molécula que a gente chama de mensageiro secundário, tá vendo? É sempre... Secundário. Não, é sempre mensageiro, é sempre um termo relacionado à informação, né? E depois que ela emitiu essa resposta, que é, por exemplo, expressar um determinado gene, que vai emitir uma proteína, alguma coisa, ela vai ter uma resposta sistêmica, que é uma resposta... por exemplo, um fito-hormônio que ela vai emitir, a auxina ou giberelina, por exemplo, ela está no escuro. Qual que é a resposta de crescimento no escuro? Crescimento estiolado, que ela vai precisar emitir um crescimento para buscar a luz. Isso. Essa programação está tudo no gene dela, mas ela sentiu, primeiro ela percebeu, eu estou no escuro, preciso buscar a luz. Então ela vai gastar a reserva da semente ali para crescer. Estiola, né? E busca a luz. Essa resposta é dada pelos hormônios. Então, os hormônios também são um mecanismo de resposta. Não é? Essa resposta também é semioquímico. É alguém dando informando para os tecidos o que eles devem fazer naquela condição para que a planta sobreviva. Né? Quer dizer, claro, tudo isso programado evolutivamente. Né? Isso foi desenvolvido através de séculos e milênios de evolução na planta. Então, a planta toda, todos os seres vivos, na verdade, e aí que entra essa minha relação entre meu interesse da origem da vida, a evolução e as plantas, é que ela é um computador, ela é um sistema semioquímico, ela está o tempo todo interpretando tudo o que está acontecendo, dada a experiência evolutiva dela, né, e dando respostas através dos Ela recebe a informação, decodifica e gera a resposta. Com a experiência que ela tem, né, a experiência genética, e ela dá a resposta. E aí que tá, quando você intervém com qualquer coisa química, principalmente químicos naturais, ela já tem uma experiência prévia. Então, vamos falar, por exemplo, do nosso indutor de lignificação. O que a gente faz? A gente pega um composto que em algum momento na história da evolução das plantas, elas têm que lidar com compostos que, por exemplo, um fungo produz alguma molécula que ela sabe que está relacionada àquele fungo. Estrubirulina, por exemplo. Estrubirulina é um composto relacionado a fungo. E eles produzem aquilo, na verdade, não é para a planta. Eles são compostos que são para matar outros fungos. Mas a planta aprendeu a associar a presença de estrubirulina à presença de um fungo, que vai atacar ela. Né? Que o fungo está interessado em comer o que ela tem de proveitoso lá. O que ela fez? Evolutivamente, ela desenvolveu um mecanismo de resposta à estrubirulina. Então, quando você põe estrubirulina perto da planta,
ela responde aumentando lignina, aumentando respostas antioxidantes. E isso que dá a resposta fisiológica da aplicação da estrubilurina. Da estrubilurina, que a BASF usa, né, como uma resposta excellence, lá que eles chamam, né? Que não é só uma resposta de proteção direta contra o fungo, mas também uma resposta fisiológica para a planta se defender contra a entrada do fungo. Veja que você não está pondo fungo. Você está pondo o semioquímico. Quer dizer, ela recebe a informação de que tem fungo. Para ela interpreta assim. Tem fungo. Tem fungo. Como, deixa eu me proteger. Lembra do Pavlov? Você toca a campainha, o cachorro associa que é hora de comida? Então, não importa se tem comida. Você tocou a campainha, o cachorro pensa que tem comida. Então, a planta, ela sentiu a estrubilurina, vamos disparar a resposta à estrubilurina. É isso que a gente está fazendo lá com as nossas pesquisas. A gente dá para ela uma informação. Tem um fungo aqui, mas não tem. E aí ela responde, produz lignina e a gente protege ela contra os ataques que ela vai sofrer. Ô, professor, já que a gente entrou nesse assunto, muita gente fala assim, de ativação de metabolismo secundário, ativação de defesa, indução à resistência e tudo mais. E muito se questiona também a respeito disso, sobre o gasto metabólico que isso exige. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que te vem na mente quando te falam isso? Olha, mas isso vai gerar um custo metabólico para a planta e isso muitas vezes pode levar ela a reduzir uma produtividade, pensando em culturas agricultáveis, né? Ela pode chegar a reduzir a produtividade porque ela está ativando um metabolismo secundário, isso gera um gasto energético para ela e muitas vezes está ativando essa resposta dela de defesa e aí não vem o patógeno, houve o gasto, então foi prejudicial porque reduz a produtividade. Então, tudo depende, porque veja bem, quando você toma uma vacina, você frequentemente pode ter uma reação adversa. Você vai sentir ali uma sensação de resfriado, né? Você toma uma vacina, sei lá, contra Covid. E aí você, puxa, à noite dá aquele calafrio e tal. Você está tendo um gasto energético ali, porque o teu organismo está produzindo uma resposta contra a invasão a informação que o seu organismo está recebendo você está sendo atacado por um vírus. Né? Só que você não está. Mesmo assim, ele está gastando energia para te proteger, para te produzir as proteínas que vão te proteger. Então, há um custo energético. Mas o fato é que você não está sendo atacado. Então, ele está gastando um pouco de energia, digamos ali, 10% do que ele gastaria se você realmente fosse atacado. Então, vale a pena? Vale. Porque no momento seguinte, quando você for atacado pelo fungo, ele já está todo defeso. Se você fosse atacado pelo fungo, ele gastaria 100% da energia para se defender e não conseguiria te defender. Então, com as plantas é a mesma coisa. A minha visão, né? Essa pergunta, assim, é uma coisa que a gente sempre pensa. Né, sobre isso. Você coloca lá a informação, ela está sendo atacada por um fungo. Ela mobiliza todo o processo de defesa. Ela está gastando energia, realmente, e ela não está sendo atacada. Mas ela fica com todos os soldados de prontidão. Ela está gastando energia? Tá. Mas ela está perdendo soldados? Não. Ela está simplesmente colocando de prontidão. Quando o fungo vier atacar, que é o que a gente está tentando prevenir, o que vai acontecer? Ela já está de prontidão e ela vai perder menos soldados, porque ela não foi pega de surpresa. Né? Ela gastaria muito mais energia se ela fosse pega de surpresa. Então, o que a gente pensa assim, é nesse trade-off. Né? Ela vai gastar um pouco de energia, mas menos do que se ela fosse pega de surpresa, sendo atacada de verdade pelo fungo. É uma prevenção. No caso da lignina, a gente pode dizer de forma bem clara isso. Lignina, além de ser parte do esqueleto da planta, ela é parte do sistema imunológico da planta. Ela é faz parte do sistema de defesa da planta. Então, é como se a gente estivesse dando para ela uma vacina. Sim. Ela está reforçando o sistema imunológico, e não é só a lignina, né? Porque a gente fala mais da lignina, porque vocês até me apelidaram de doutor lignina, né? Mas todo o sistema antioxidante, todas as enzimas, glutationa redutase, todo o processo de defesa de xenobióticos, tudo fica em alerta. Isso tem vários estudos mostrando, inclusive com safeners, com outros tipos de drogas que provocam esse tipo de resposta, né? E isso ajuda a planta a se defender lá na frente, né? Inclusive contra herbicidas. Às vezes você bota um safener na planta jovem e quando ela está adulta lá, você bota um herbicida e ela não responde. Porque ela já está com o sistema
né, de defesa ativado. Ô, professor, já que a gente começou a falar das ligninas, né? Sempre. É o professor Ligninas. Não é culpa minha, viu, pessoal? Eles que provocam. O professor Ligninas, então, boa parte da sua pesquisa, assim, da sua experiência como na academia, como pesquisador, grande parte do seu estudo é em torno da lignina, Sim. Correto? Correto. Então, conta pra gente e pro nosso ouvinte ali, qual que é o papel da lignina na fisiologia da planta? Quantos minutos seu podcast mesmo? 2 minutos. Não, E como que ela é formada também, Tá os bom. tecidos da planta? Lignina é a coisa mais importante que existe no planeta Terra. Falou o Dr. Ligninas. Por que eu digo isso? Quando a vida ainda não existia na parte continental do planeta, né? Sabemos que a vida surgiu no mar ali, né? A vida estava na água. Os animais não poderiam sobreviver no deserto se não houvesse plantas aqui no continente, certo? E as plantas, elas vieram das algas. Elas são descendentes das algas, certo? E as algas, elas não têm mecanismos de transportar água, porque elas vivem dentro da água. Então, elas não precisam de mecanismos para transportar água. Então, a maioria das algas não tem lignina. Embora algumas algas tenham lignina que elas usam como reforço, principalmente algas vermelhas, inclusive, que vivem na beira da praia, com mecanismo de reforço ali, porque elas estão sempre expostas àquela maré, a lignina dá resistência ali. Então, elas desenvolveram paralelamente, coevolução, uma evolução paralela de lignina. Mas as algas verdes, a maior parte das algas verdes que vivem no fundo do mar, ali numa zona mais calma, não tem lignina, tá? Não tinha função para elas. Quando as primeiras plantas, musgos, hepáticas, começaram a se desenvolver na beira dos lagos, na parte úmida dos continentes, elas não conseguiam se afastar das zonas úmidas, porque elas não tinham esse mecanismo de transportar água, né? Recentemente se descobriu que alguns fungos, alguns líquens, na verdade, conseguiram desenvolver e depois acabaram sendo extintos, né, que a gente descobriu recentemente, mas de forma mais geral, a gente sabe que existiu um tipo de planta, que hoje a gente chama de traqueófitas, desenvolveram a capacidade de produzir lignina e com elas desenvolveram vasos que são capazes de transportar água das raízes para as folhas. Então, para transportar a água das raízes para a folha, você precisa de uma coisa que dê resistência. Como se fosse um canudinho. Uhum. Se você pegar um canudinho e colocar na água, no refrigerante, você vai ver que a água sobe um pouquinho no canudinho. Quem já tirou sangue com capilar, viu que ele faz um furinho no nosso dedo e coloca o capilar, o sangue sobe bastante. Quanto mais fino esse capilar, mais o líquido sobe nesse capilar. As plantas descobriram isso. Então, elas fazem capilares tão finos quanto uma célula, tá? Então, microscópico. E elas conseguem levar água a centenas de metros. Uma árvore, por exemplo, como uma sequoia, tem centenas de metros de altura, ela leva água só por capilaridade, sem precisar bombear nada. Ela não tem um músculo bombeando água. Simplesmente por ter um tubinho tão fino, a água sai lá do solo e vai parar lá na folha. Lá na folha tem uma boquinha na folha chamada estômato, que ela abre, aquilo evapora e a água continua subindo. Chama evapotranspiração. Todo esse processo depende de você ter uma célula que seja forte o suficiente para aguentar essa coluna de água que está subindo ali, que precisa então da lignina. Olha só. Se não houvesse lignina, não tinha plantas no continente. Se não houvesse plantas, não havia insetos, não havia fungos, não havia animais. Então, por isso que eu digo, é uma das coisas mais importantes. O que é uma lignina? Que classe de molécula Isso. ela é? O que é? Fórmica. Sabe essa fórmica que tem no nosso... que reveste os móveis, aquela parte lisinha e tal? Aquilo é um composto fenólico que a gente polimeriza, que dá aquela característica, assim, dá uma liga resistente, né? Então, na verdade, os compostos fenólicos, eles podem se polimerizar, que a gente chama... Quando você tem um monte de moléculas soltas, e você faz uma reação química e elas viram uma molécula só. Uma liga na outra, formam um polímero, tipo um plástico. Uhum. Então,
compostos fenólicos produzidos pelas plantas, eles têm a capacidade de se polimerizar em certas condições, a lignina é um desses compostos. E aí ela se polimeriza em volta, depois que a célula já cresceu, acabou de crescer, ela começa a secretar esses compostos, que são, a princípio, monômeros, né? A gente chama de álcoois monolignóis, e eles são secretados monomericamente ali, são só moléculas pequenas, e daí ela produz uma enzima, que é uma lacase, uma peroxidase, e ela começa, então, a catalisar essas reações de oxidação e elas vão se polimerizando. Forma uma macromolécula. Essa polimerização vai formar tipo um plástico ali em volta da célula, e ali ela é tão plastificada que ela não passa mais nada para dentro nem para fora. A célula morre. Tá? Essa é uma morte celular programada. Ela faz isso justamente para criar esse canudo. Então, todas as células que estão naquele tecido vão morrer e vão formar esse canudo que vai ser usado para transportar água. Né? Então, esse é um dos papéis da lignina. Esse é o papel de transporte de água. Outro papel, em algumas outras células, ela vai formar fibras que vão ter o papel de esqueleto. Vão segurar, sustentar, por exemplo, numa árvore, sustentar em pé a árvore. Ou numa planta menor também, sustentar aquele peso daquela... Na cana-de-açúcar, por exemplo, que não é uma árvore, mas precisa de uma estrutura de sustentação. Então ela serve como esqueleto, ela serve como essa estrutura de isolamento hídrico ali, né, para não deixar vazar água e servir como transporte, também como resistência. Uhum. E em células que vão ficando meio velhas, também elas vão lignificando para ajudar ali a criar uma certa estrutura mais rígida, já que a célula não vai crescer mais, elas podem ajudar ali a dar uma certa estrutura. E no córtex em geral, as células que estão do lado de fora da célula, da planta, é bom ter lignina para ela não perder água, para ela conservar o máximo possível a água que ela tem dentro dela. Então, imagina aí uma planta num momento de seca, faz, 3 semanas que não chove. Uhum. Quanto mais ela tiver isolada ali, que ela não perde água pela parede, né, pela casca dela, melhor para ela. Então, a lignina está envolvida na suberina, que é aquela casca, aquela cortiça das árvores, por exemplo. Né? A lignina então, tem várias funções diferentes, dependendo do tecido que ela está ocupando. Mais ou menos é isso. Então, aí a gente sempre fala assim, de precursores, né, da lignina. De moléculas, né, que participam da formação da lignina. Certo. A gente fala muito de aminoácido, né, do triptofano. Triptofano? Fenilalanina e tirosina. Isso, fenilalanina, isso. E qual que é o papel desses aminoácidos, né? E como que a gente pode fazer com que isso fortaleça a planta, digamos assim, sabe? Na sua produção de lignina, aumentar a sua lignificação e tal. Na verdade é assim, a fenilalanina, a tirosina e o triptofano são os aminoácidos aromáticos que a gente chama, né? Tem aqueles anéis aromáticos. Eles são metabólitos primários, né? A gente falou disso no começo lá, que são aqueles aminoácidos que são usados para fazer proteína. Então, tudo na gente, todos, né, o que a gente chama de primário, tudo que nós fazemos do ponto de vista metabólico é feito por uma proteína. Né? As enzimas, quem faz as coisas acontecerem dentro das células são as enzimas. Então, a coisa mais importante que nós temos para fazer com os nossos genes, né? Os genes são informações no DNA que vão expressar proteínas. Essas proteínas é que vão fazer as coisas acontecerem, inclusive construir os novos genes, quando a célula se duplica e tal. Então, a primeira função de um aminoácido é fazer parte dessas proteínas. As proteínas são construídas com esses aminoácidos. Constitucionais, né? Uma vez que a planta está crescendo, está tudo bem com ela, o primeiro papel dos aminoácidos é esse, é fazer proteína. Porém, deu algum ruim, tem alguma bactéria atacando a planta, tem algum, um excesso de luz, qualquer estresse, qualquer coisa que ela precisa se proteger. E lembrando, como você falou, as plantas não têm perna, elas não correm, elas vivem ali paradinhas e ali elas têm que se proteger, tudo feito com química. O que elas fazem? Elas param um pouco, tudo ela faz com fotossíntese, né? Então ela sintetiza o carbono ali, faz açúcar. Com esse açúcar, ela pega um pouco de nitrogênio do solo ali, ou das bactérias fixadoras de nitrogênio, e vai fazer os aminoácidos, as outras moléculas que ela precisa.
Ela vai parar de crescer, é o trade-off. Ou eu cresço, ou eu vou me defender. Vou fazer, por exemplo, uma molécula que vai me dar proteção contra o excesso de luz. Né? Nós temos a melanina, por exemplo. Eu vou produzir uma melanina que vai me proteger da radiação UV, que pode me dar um câncer de pele. Então, a melanina vai me proteger. A planta também. Ela vai fazer ácido ferúlico, vai fazer algum composto fenólico que tem essa propriedade de proteger ela contra a radiação ultravioleta. E isso é feito a partir de quem? Justamente desses compostos fenólicos, desses aminoácidos aromáticos. Então, o que ela faz? Ela para de fazer proteína um pouco, né? Vão parar de crescer, gastar um pouco desses aminoácidos. Ela tira o grupo amino, joga fora, constrói esses compostos fenólicos que vão trabalhar na defesa, flavonoides, cumarinas, tilbenos, fenilpropanoides, cada um tem um papel diferente, né? Antioxidantes, protetor solar. E aí ela vai produzir essas moléculas de defesa para ela poder se defender conforme o caso. Pode ser até contra um ataque de um patógeno, fazer um veneno contra ele. Esses compostos fenólicos fazem parte disso. E a lignina é um desses compostos que são fenólicos que ela também pode produzir para se defender desses. Então, esses aminoácidos, eles são naturalmente produzidos pela planta. Se você tiver uma planta saudável, de uma forma geral, ela vai ter as duas coisas, uma boa condição de crescer e uma boa condição de se defender. E ela vai tomar essa decisão dependendo do estresse que ela vai enfrentar. Que é inevitável para o agricultor, por exemplo. O tempo inteiro a planta está lá sofrendo estresse. A única forma de evitar, por exemplo, eu tive um amigo que foi para Israel. Lá eles produzem tomate 10 vezes mais do que a gente produz aqui. Mas, pô, eles não estão no deserto lá? Sim. O que eles fazem? Uma estufa, com irrigação por gotejamento, e dentro daquela estufa eles têm que produzir 10 vezes mais do que a gente consegue produzir aqui. Por quê? Porque aqui a gente faz no campo. Ambiente controlado. A gente não tem esse controle todo, né? Aí tem um chip na planta, um chip no vaso, eles controlam tudo com um computador. Nós não precisamos disso aqui, né? Nós podemos produzir muito mais barato e é claro que a nossa produtividade por área vai ser menor. Com certeza. Mas a planta vai estar submetida a alguns estresses. E é isso. E aí, pensando em aminoácido, a aplicação exógena de aminoácidos que possam ser aí precursores dessas ligninas? Pode ser interessante para você prevenir num momento de estresse, por exemplo, né? Então você... Isso pensando só no benefício da lignina, né? Sim, claro. Então, se você, por exemplo, imaginar que uma planta naturalmente... Por exemplo, nós vamos ter um momento que periodicamente a planta vai ser exposta a um momento de seca. Né? E ela vai precisar se defender de um estresse hídrico que normalmente ela se defende aumentando a lignificação, porque a parede solar é importante. Então, a lignina ela é importante para a defesa contra o estresse hídrico. Estamos estudando isso agora. Inclusive, tem um trabalho recente nosso publicado no nosso grupo mostrando que sim, a parede celular tem um papel importante, ela aumenta a lignificação para... Perder menos água. Principalmente para perder menos água, né? É a nossa hipótese de trabalho. Inclusive, não só estresse de seca, mas estresse salino, que é muito parecido, que ela não consegue puxar Perde, água. Né? Então, já pensando assim, já mais à frente, né? Eu sei que boa parte das nossas pesquisas em conjunto aí estão em torno de indutores de lignificação. Né? E a minha próxima pergunta para você era qual que é a sua visão sobre o potencial da lignina na agricultura? Aí já pensando com uma visão mais prática, assim, sabe? Pensando aí no estresse, pensando na defesa da planta. Como que você acredita que seja o potencial da lignina para auxiliar na agricultura? Então, eu fiquei muito surpreso com os nossos resultados preliminares, né, Thaís? A gente ainda está meio começando, né? Porque na prática a gente testou alguns compostos, mas a gente focou em um que foi um elicitor melhor, né, do aumento de lignina. E o que a gente observou até agora, com os poucos experimentos que deu tempo da gente fazer, né? Porque a gente tem sempre que pensar e informar para quem está assistindo, né? O experimento com plantas é sempre muito complexo, porque você pode testar uma dose em uma planta ou várias doses em uma planta ou muitas aplicações de uma dose em uma planta. Vai ter respostas diferentes. Ou muitas aplicações de muitas doses em muitas plantas.
o que eu estou dizendo, de muitos cultivares diferentes da mesma planta. Então, assim, o universo é infindável. Então, a gente faz escolhas, né? Então, a gente escolhe algumas variedades, que são as principais que estão no mercado, escolhe algumas doses que a gente acha que, a partir de um teste de screening ali, a gente acha que vão ser melhores, né? E vai com elas, né? Vai meio com elas e depois de ter algum sucesso que possa levar um produto comercial, que já possa trazer algum benefício para a população, a gente continua fazendo estudos para levar algum benefício maior. Mas o que a gente descobriu até agora? A gente descobriu, por exemplo, que com indutores de lignina, a gente pode reduzir o crescimento excessivo, aquele que às vezes leva ao tombamento. Reestruturar a planta, né? Reestruturar a planta, que muitas vezes é feito com aplicação de herbicidas hoje. Então, veja... Lactofen. Lactofen. Imagina a vantagem. Você está colocando um produto natural que vai virar naturalmente humus no solo, que é um produto que a planta ela recebe como um semioquímico, uma informação para ela simplesmente produzir mais lignina. Não gera resíduo. Não gera resíduo para o animal que vai ser alimentado. Passivo ambiental. Não vai gerar resíduo para o consumidor, se eu for comer a soja, se eu quiser comer um tofu, né? Eu como todo dia a lignina. De soja. Exatamente, a lignina, na verdade, é um probiótico. Ela acaba sendo, né, as lignanas, por exemplo, elas têm vários benefícios contra câncer. É considerado um antioxidante, né? Ele é um antioxidante. E tem estudos que mostram que ela beneficia assim, para a proteção do intestino contra câncer de intestino. Né? Então, assim, você está colocando uma coisa que é benéfica em todos os sentidos e controlando o crescimento que vai evitar o acamamento que leva à perda de produtividade. E tirando um agrotóxico sintético que você antes estava colocando ali para proteger. Isso sem contar o benefício da proteção contra pragas e doenças. Exatamente. Aí essa mesma planta que você deixou de tombar e de crescer excessivamente, ela parou de investir em crescimento vegetativo. Então ela começa a investir em reprodução. Então a gente já percebeu que, pelo menos em alguns casos, a gente tem ganhos de produtividade. A planta começa a produzir mais grãos porque ela economizou energia fotossintética. Então se eu não vou precisar crescer tanto, eu posso produzir mais grãos. Produzir mais e encher mais o grão. E encher mais o grão. E o grão com mais lignina. E esse grão com mais lignina, mais resistente ao dano mecânico. Porque, veja, hoje a gente colhe o grão com uma máquina. Não só o mecânico, né? Mas toda a pós-colheita. Pós-colheita, porque depois você transporta isso num caminhão, depois você coloca isso num silo de 10, 15 metros de altura, que fica super comprimido ali durante vários dias. Uma coluna alta de, né, várias toneladas em cima desse grão. E tudo isso vai danificando o grão. Esse dano no grão leva a um fungo que vai atacar esse grão. E a gente já percebeu que armazenando esse grão, comparado com aquele grão que não foi tratado, esse grão está 2 anos depois perfeitinho ali, sem nenhuma infiltração de fungo, enquanto aquele grão que não foi tratado encheu de fungo porque ele tem menos lignina, né? E coisa pouca, 20% a menos de lignina, né? Que a gente conseguiu ali. Então, assim, é só benefício. Você me perguntou sobre a lignina, né? Pro doutor Lignina, até agora, eu só vi coisa boa acontecendo. A gente está muito feliz com os resultados. E aí a gente pode falar que é um produto derivado de uma molécula dessa, né? Ela é um bioinsumo? Com certeza. Até porque nós descobrimos essa molécula prospectando plantas. Em geral, só para você saber, a gente não pode falar muito porque nós temos também uma questão de proteção intelectual, né, que interessa a empresa e a nós também. Mas, em geral, no mundo da alelopatia, que é um mundo que estuda essa interação entre plantas, as gramíneas produzem compostos que induzem lignificação nas dicotiledôneas. Tá? É uma competição entre elas. Tá? As gramíneas não vão atrapalhar elas mesmas. Elas querem atrapalhar plantas de outra espécie. Né? E as dicotiledôneas, isso foi descoberto naturalmente na rotação de culturas. Então você pegava lá, fazia uma rotação de uma cultura. Agora nem tanto, mas mais antigamente, quando você tinha culturas mais selvagens, você fazia uma rotação entre trigo e feijão, por exemplo, e aí, depois que você plantava o trigo, você plantava o feijão não crescia. Ninguém sabia por quê. E foram descobrindo que tinha substâncias que o trigo produzia que o feijão não gostava, né?
Nós sabemos também, por exemplo, que, sei lá, você planta uma couve perto de uma uva e a uva queima. Ela produz alguma substância que a uva não gosta. É interação alelopática. E a gente, sabendo disso, né, que isso é um conhecimento milenar, a gente sabe disso aí desde os gregos, tá? Tem relatos lá do Plínio, dos gregos antigos, né? Teofrasto, todo mundo relatava esse tipo de interação que eles chamavam de antipatia entre plantas. E a gente sabendo disso, no laboratório a gente começou uma pesquisa assim, a gente fazia extratos aquosos, etanólicos, em cima de gramíneas e também de dicotiledôneos, de outras plantas. E depois pegava essas frações, né, desses extratos e testava em plantas sensíveis, tipo alface. Alface é uma planta muito sensível, então você pega a sementinha dela que está germinando e põe ali aquele extrato e vê se ela sente. Quando via que alguma coisa tinha atividade biológica, que ela sentia, a gente separava aquele extrato e ia estudar. Se a gente achasse que ele realmente tinha uma atividade biológica interessante, a gente fracionava mais e tentava descobrir o que era. E até fracionar e descobrir, ó, a molécula ativa é essa aqui. Usando HPLC, sabe? Separando, fracionando. Até você pegava um RMN e descobria qual é a molécula. Essa molécula que nós estamos usando lá com vocês. Então essa molécula é uma descoberta nossa e a gente descobriu que ela era muito mais poderosa que a maioria das moléculas que a gente tinha descoberto até então como elicitor de lignificação. Então ela é muito parecida com essas outras moléculas de fungos, por exemplo, mas é uma molécula de planta. O que ela faz? Como que ela funciona? É um semioquímico. Ela é um semioquímico. A planta recebe aquela informação como se fosse, estou sendo atacada. Né? A gente não sabe muito bem por quê, qual o mecanismo. Inclusive eu estou propondo isso agora como um projeto para o CNPq, para a gente pesquisar a parte científica, que é interessante para a empresa também, claro, né? Para nós, tecnologicamente, saber como que isso funciona. Qual o mecanismo envolvido nessa porque a resposta, gente né? pode depois desenvolver novas tecnologias a partir disso, né? Porque a gente sabe como que ele funciona. Por exemplo, aí ele dispara uma resposta que envolve tal fito-hormônio. Tal fito-hormônio, quando sobe, dispara essa resposta. Então, talvez a gente não precise mais dessa molécula, a gente pode usar esse fito-hormônio. Tem várias coisas que a gente pode, né, derivar dessa pesquisa mais básica. Sim. Mas é importante essa pesquisa básica até tecnologicamente. Sim. Né? Até para você ter um produto comercial, registrar um produto comercial, você precisa saber qual o mecanismo de ação dele. Você Não basta você... Né? Funciona, mas como? Não é Por quê? verdade? E aí, professor, não apenas você trabalha com o indutor, mas você trabalha também com o inibidor. Sim. De lignina. Exatamente. Para você ver a importância de você fazer a pesquisa básica e a aplicada. Né? Então, essa pesquisa que você mencionou no meu currículo aí, que tem envolvimento com a Raízen, só para você ter uma ideia, hoje a Raízen é a 4ª maior empresa do Brasil. Desde 1894 que existem empresas no mundo, a primeira foi na Alemanha, tentando fazer etanol de celulose. Porque, veja, a fotossíntese, ela pega a energia do sol e transforma em biomassa. Então, a coisa mais óbvia do mundo é forma mais abundante de matéria-prima para a gente fazer combustível é biomassa. É energia solar naturalmente produzida no planeta. Né? Então, todo mundo sempre pensou nisso. As primeiras pesquisas são do começo do século XIX. Então, lá em 1814, já descobriram que era possível despolimerizar a celulose. O açúcar é fermentável, né? A celulose é feita de glicose. Então, você despolimeriza a celulose e ela vira glicose. Ou tem as hemiceluloses também, que geram outros tipos de açúcar, né? Que são pentoses. Mas você pode fermentar aquilo e produzir etanol. Então, por exemplo, não sei se você sabe, mas os primeiros motores de 4 tempos, esses que a gente usa hoje no carro a gasolina, eles foram inventados pelo Otto para funcionar a álcool, porque ainda não tinha sido descoberto as jazidas de petróleo no mundo. Então, todo mundo imaginava que ia funcionar a álcool e todo mundo pesquisava como transformar a celulose em álcool. Inclusive o diesel também. O motor da diesel, né, do Rudolf Diesel, ele era para funcionar com óleo de amendoim. Ele fez ele para funcionar com óleo.
Depois que se descobriu o petróleo, se descobriu que tinha uma abundância de coisa enterrada na terra, bastava você puxar, que você tinha óleo e gasolina, que era mais barato do que produzir. Isso atrasou a pesquisa do etanol e do óleo, né? Que a gente hoje pode produzir óleo a partir da soja e diesel e álcool a partir da celulose. Mas o que aconteceu, então? Esse ano, especificamente, a Raízen é uma joint venture entre a Shell e a Cosan. A Cosan é a maior produtora de etanol do Brasil, né? Então, várias usinas, é uma empresa gigante. E a Shell, não precisa explicar, né? A conchinha lá. Eles montaram essa Raízen para desenvolver essa tecnologia do etanol de segunda geração. Por que no Brasil? Porque no Brasil a gente tem já uma indústria do etanol que existe, que é forte e que produz, né, bagaço dentro da usina. Veja, a gente produz etanol a partir da garapa e sobra o bagaço que a gente queima para fazer eletricidade. Você anda nas estradas, você vê as usinas, você vê a montanha de biomassa. Montanha de biomassa, exatamente. Eles queimam aquilo para fazer eletricidade. Não é jogado fora, mas é um uso precário, é um desperdício de energia. Quer dizer, valeria muito mais se você transformasse aquilo num combustível... Mais energia. Mas num combustível líquido que você pudesse movimentar os carros, né? Porque eletricidade você fabrica, se ninguém consumir, você perdeu. Combustível líquido, não. Combustível líquido você fabrica e só usa a hora que você quiser. Né? Tipo aquela história da Dilma lá de estocar vento. Se você conseguisse fazer eletricidade e transformar em combustível líquido, é uma forma de você estocar. Então você conseguiu estocar o combustível que, em vez de você fazer eletricidade, você estoca ele na forma de etanol. Então tem um valor agregado muito maior para todo mundo. Pois bem, o que aconteceu esse ano foi que a empresa deles conseguiu vencer essa tecnologia. Hoje o etanol, segundo fontes que eu tenho dentro da empresa, né, porque eu estou agora com essa parceria com eles, ele custa 30% a mais que o etanol de garapa. É muito pouco a diferença, já. Ou seja, o etanol clássico de primeira geração custa apenas 30% a menos. Né? A conta não é exatamente isso, porque 30 a mais é a mesma coisa que 30 a menos, mas é uma diferença muito pequena entre o custo dos dois. E o lucro deles é suficientemente maior vendendo o etanol de segunda geração, porque tem muitos países, eles estão vendendo a maior parte do etanol de segunda geração para a Califórnia, se eu não me engano, porque eles consideram que o etanol de segunda geração não compete pela produção de alimentos. Então eles preferem pagar um pouco mais pelo etanol de segunda geração, porque naturalmente... mais alimento. Açúcar é alimento. Hoje a gente faz 50% da nossa cana é usada para produzir açúcar, 50% para produzir etanol. Porque isso é uma questão de demanda. Se precisar de mais açúcar, produzir mais açúcar. Se o preço estiver melhor do álcool, a gente produz mais álcool. Mas se todo esse bagaço, tanto do açúcar quanto do álcool, você produz álcool. E agora, com 30% apenas de diferença no custo, que pode ser reduzido, por exemplo, essa tecnologia que eu vou falar agora, pode reduzir um pouco esse custo, e outras tecnologias que vão vir, né, podem reduzir esse custo, e pode chegar no mesmo patamar, ou até menos. Então, daqui a pouco nós vamos ter não só o bagaço da cana, mas o resíduo da soja, o resíduo da plantação de trigo, o resíduo de qualquer planta, qualquer cultivo, que hoje a gente joga fora, vai poder ser utilizado para produzir combustível. Isso é realmente o nosso maior potencial para substituir o petróleo. A maior demanda do mundo hoje é por energia, né? E energia que seja limpa, né? Que não seja fóssil, que pare de aquecer o planeta. Né? Então é bem interessante isso. O que aconteceu esse ano? Eles resolveram investir em mais 20 usinas, se eu não me engano. Então é um marco histórico. Estou falando de 1894. As primeiras empresas tentando fazer etanol de celulose. E agora, esse ano, no nosso país, no Brasil, uma empresa conseguiu vencer essa barreira. Elas descobriram como transformar a celulose em combustível, finalmente. E já está, ela mesma, reinvestindo pesadamente. Né? Imagina alguém investir em mais 20 usinas, quer dizer, eles já venceram. Então, qual que é o meu projeto lá? Nós descobrimos que aplicando inibidores de lignificação, o oposto do que a gente está fazendo aqui, né, tentando aumentar a lignina na soja, a gente não necessariamente inibe a produção de lignina. Era a minha ideia inicial. Se a gente colocar inibidor de lignina, a gente vai diminuir lignina
e aí a gente tem uma planta mais fácil de sacarificar. A ideia era simples assim. A FAPESP aprovou esse projeto, foi meu projeto de pós-doutorado, e a gente começou a fazer os experimentos em escala de laboratório a princípio. Então fizemos uma escala de doses, né, para achar alguma dose que não prejudicasse a produtividade, mas que aumentasse a sacarificação. E achamos lá uma certa dose-efeito que fosse positiva desse sentido, aumentar a sacarificação sem prejudicar o crescimento. Fora disso, ou não fazia nada, ou prejudicava o crescimento, né? E então não interessava. Achou a faixa ótima. Isso, achamos essa faixa ótima, chegamos no limite dela ali, e ali fomos fazer experimentos de campo. Anos depois, né? Porque tudo isso demora muito. Eu já estava aqui em Maringá quando a gente foi realmente para campo. E aí fizemos alguns experimentos de campo e descobrimos que quando a gente aplica essa dose que está nesse limiar, né, que não prejudica o crescimento, mas aumenta a sacarificação, a gente consegue, aplicando na planta com 60 dias, uma cana de 60 dias é uma graminha. Ela bate aqui no joelho, um pouquinho, no meio da coxa. Não tem caule, ela não tem colmo. Quando ela está com 1 ano, ela tem 3 metros de altura. Você entendeu? Ela é muito grande. A gente pegou, para fazer o experimento, né? Não é a escala industrial, então a gente pegou 3 entrenós na altura do peito, secou, tirou o caldo de cana dela e moeu esses 3 entrenós e comparou as plantas controle, que não tinham recebido tratamento, com as plantas que tinham recebido tratamento com diferentes inibidores de lignina. E o que a gente descobriu é que as plantas que tinham recebido tratamentos aumentaram entre 80% e 120% a sacarificação em relação ao controle. Então, assim, é um aumento muito expressivo. E a quantidade de lignina? Igual. Então, assim... Qual que é a regulação, será? Então, essa foi a nossa surpresa também, né? Porque é claro que isso a gente também já estava vendo nos estudos de laboratório. E a gente continua estudando isso. Mas o que está acontecendo, mais ou menos, que a gente sabe até agora, é o seguinte. Ela aumenta a quantidade de lignina nas fibras. Lembra que eu te falei que a lignina é distribuída diferentemente nos tecidos? Então, ela aumenta a quantidade de lignina nas fibras quando ela entra em contato com esse composto. Ela aumenta a lignina nas fibras, no esqueleto, para ela poder parar em pé. E ela diminui a quantidade de lignina no parênquima. Ela localiza melhor essa lignina, digamos. Ela tem uma resposta, é um semioquímico, é uma informação. Ela já tem essa resposta lá dos ancestrais dela. Sabe por quê? Esses compostos que a gente está usando também são compostos naturais. Eles são produzidos por algumas plantas. Olha aí, que sacada, né? Da América do Sul, que usam eles também como aleloquímicos. Então, o que acontece? Na evolução das plantas, elas já tiveram contato com esse tipo de estratégia. Então, elas já têm recursos genéticos para responder a esse tipo de contato. O que elas fazem? Elas entram em choque com essas moléculas e elas têm uma programação genética para responder a isso. Então, elas sabem como lidar com isso. E é uma resposta de longo prazo, que pensa, você aplica quando ela só tem folha. E aí você vai testar isso no colmo dela, onde um tecido que não existia quando ela recebeu aquele contato. Então ela reprogramou, provavelmente com mecanismos epigenéticos que a gente está estudando agora, reprogramou o jeito que ela faz a parede celular para sempre, talvez até por mais de uma geração. Nós vamos ter que estudar ainda, né? Tô chutando aqui. Mas ela reprogramou para sempre. Então, essa informação é passada de célula para célula por muitas e muitas gerações, dentro, pelo menos, da mesmo órgão ali. Quer dizer que, obviamente, que é uma informação genética que ela já tinha. Tudo isso, Thaís, só para complementar, porque não sei se você vai me perguntar, eu queria falar isso, a gente está chamando de engenharia fisiológica. Por quê? Você tem a engenharia genética, que é uma tecnologia extremamente importante que a gente inventou nos últimos 70 anos aí, né? Desde que a gente descobriu o DNA, e descobriu que era possível manipular os genes para eles fazerem coisas que a gente quer. É de nosso interesse. Isso, mudar o fenótipo
planta ou de uma bactéria para ela exibir uma característica do nosso interesse. Produzir uma enzima do nosso interesse, né? E assim por diante. Só que isso tem algumas limitações e alguns perigos, principalmente quando você vai para o ambiente com uma planta ou um micro-organismo que está modificado geneticamente, você pode perder o controle, né? Esse é o grande cautela que a gente sempre tem que ter, né? Que esse micro-organismo se reproduza e transfira esse gene novo que você criou artificialmente, você induziu artificialmente, transfira para outros organismos e você não vai ter controle sobre o que acontece com isso. Então a gente vê, por exemplo, no caso dos herbicidas, né? No caso de... que muitas vezes a gente... Não sei se você lembra do DDT, né? A gente descobre um inseticida, puxa vida, que legal, agora nós temos controle. E daqui a poucos anos a gente descobre um puta de um desequilíbrio ecológico que aconteceu porque a gente não previu todas as consequências. Então, quando você vai com um organismo geneticamente modificado para a natureza, você sempre tem algum risco envolvido. Sim. E é natural a gente ter preocupação e precauções quanto a isso. Qual é o caso? Por exemplo, você vai com uma cana geneticamente modificada. A cana não é daqui. A cana origina na Nova Guiné, na China, mais ou menos longe daqui. Mas nós temos umas 8 variedades de Saccharum, que é da mesma família, né? O mesmo gênero da cana. Ou seja, ela pode cruzar com essas plantas. Assim como um cavalo cruza com um jegue, né? Para dar uma mula, a gente tem cruzamentos de plantas que são do mesmo gênero ali. E aí você tem um transgene, ele pode escapar, e aí talvez possa escapar por muitas gerações, escapar de novo, e a gente perde controle sobre o que isso vai gerar na natureza. Então, é uma excelente tecnologia. Mas esse é o risco envolvido. Isso, mas tem um risco envolvido. Quando a gente fala de engenharia fisiológica, que é esse conceito novo... Reconfiguração, né, da planta. Esse conceito novo que a gente está trazendo, a gente está falando de usar a informação genética que a planta já tem, que ela adquiriu ao longo dessa experiência evolutiva que os ancestrais dela legaram para ela, porque as plantas não sabem nada por aprendizado durante a vida. Não que elas não saibam nada, elas sabem bastante coisa que elas aprendem durante o ciclo vital delas também. Elas aprendem coisas, tá? Mas elas têm um monte de informações que elas adquiriram evolutivamente, que são essas respostas... A maioria, né? Essas respostas que já estão programadas nela. Esquecimento estiolado, por exemplo, né? Quando quebrar a dormência, tudo isso está programado geneticamente a partir de milhões de anos de evolução. E a gente sabe que elas têm respostas pré-programadas para esses semioquímicos, que são moléculas naturais, que quando ela entra em contato, ela dispara essas respostas e que dão respostas muitas vezes úteis para nós. Não é tão poderoso quanto a engenharia genética, entendeu? Mas ele é muito mais seguro. Então você não tem uma agressão à natureza, porque você joga ali uma molécula que é biodegradável. O simples contato da planta com ela dispara memórias genéticas que ela vai executar, como eu falei no caso dos inibidores de lignina, para o resto da vida. Ao longo da vida toda. Que podem dar uma contribuição tecnológica, econômica enorme, né? Se a gente conseguir comprovar, agora nós estamos nesse experimento com a Ryzen, tentando comprovar que isso que a gente obteve no laboratório vai ter um benefício realmente para a indústria, que a gente nunca sabe, né? Pode ser que chega lá, a indústria vai usar e falar, o ganho foi de isso 3%. É pesquisa, né? Isso é pesquisa. Não vale a pena, né? Pesquisa é sempre assim. Então a engenharia fisiológica é o que também a gente está tentando fazer com vocês, que é usar esses elicitores de lignina para defesa. Para ela se defender. Para defesa e sua previamente, reestruturação. Né? Reestruturação de porte, né? É isso aí. Essa é a ideia. É o doutor Ligninas. É isso aí. Foi o que eu aprendi, né? O que eu pude aprender nesses poucos anos que eu tive para estudar, que não dá tempo, né? É um universo tão vida, gigantesco, né? Cara. É uma vida. Mas eu acredito realmente que a engenharia fisiológica ela pode ir muito além disso que eu sei, né? Sim. Por isso que eu tento falar um pouco sobre isso, porque assim, outras pessoas que eventualmente comprarem essa ideia ou que conhecerem essa ideia vão poder usar seus próprios backgrounds, né, de informação e falar, opa, talvez eu possa contribuir, eu possa usar essa ideia, é um paradigma, né? E
nisso que eu sei, que não é lignina, né? Que daí eu não vou poder contribuir, porque eu não sou dessa área, eu poderia fazer as plantas executarem tal e tal programa. Excelente. Né? Um outro uso que eu não serei capaz de dar. Mas é legal, muito legal participar desse tipo de pesquisa e ter ideias que possam então, florescer pessoal, lá na um dia frente. se vocês precisarem saber de alguma coisa sobre ligninas, tá aqui o cara. Professor, só pra gente fechar então o podcast, né? A gente sempre, na verdade, sempre tá virando uma tradição do Biocast, perguntar pro nosso convidado, né? Perguntar não, pedir para esse nosso convidado, para que ele deixe aqui a sua mensagem sobre expectativas e sobre qual é o seu entusiasmo pro mundo dos bioinsumos, né, aplicados para a agricultura aí nos próximos anos. Qual que é essa sua expectativa do que pode acontecer daqui para frente? Perfeito. E a sua mensagem final, né? Isso. Eu acho que eu não falei de outra coisa, na verdade, até agora, mas poderia concluir dizendo isso, né? Acho que bioinsumos são o futuro justamente porque a Revolução Verde foi feita com a nossa descoberta de que era possível, né, não só usar fertilizantes, mas também controlar pragas usando química. Mas a gente também foi descobrindo aos poucos que isso poderia ter consequências, né? Então, resíduos de agrotóxicos, geração de plantas resistentes, tudo isso são coisas que a gente foi enfrentando ao longo do tempo e que hoje ainda nos assombram. Assim como o uso de antibióticos também gera bactérias resistentes. Não é nada que não faça parte do mundo da ciência, né? Sempre quando você inventa uma coisa nova, ela pode ser usada para o bem, mas causar algum tipo de malefício. Gerar um passivo. Claro, né? Isso aí, todo filme de ficção científica sempre tem um lado mal da ciência, né? Tem o mocinho e o... você inventa uma coisa e aquilo destrói o planeta. Mas isso é normal, porque quando você inventa uma faca, ela é útil para cortar um monte de coisa, para você ossar. Ela também pode ter pode ser usado para matar alguém, entendeu? Então, assim, a tecnologia, ela não tem... Não é perfeita. Ela não tem ideologia, né? Ela é uma ferramenta. Se você usar para o bem, ela vai ser boa. Se você usar para o mal, ela vai ser má. Uhum. Então, eu acho... não tô aqui querendo criticar a Revolução Verde, não. É por isso que nós estamos aqui hoje. Justamente. Acho que nós conseguimos enriquecer o planeta, né? A agricultura é uma coisa boa e a gente tem que lidar com os problemas. Hoje a gente tem que também gerar esse olhar mais conservativo do planeta. Né? Isso, exatamente. Só que hoje a gente tem que enfrentar esses problemas. Então, assim, qual seria a minha visão de futuro? Minha visão de futuro precisamos investir em novos herbicidas, sim, preferencialmente herbicidas que sejam biodegradáveis. Precisamos nos livrar desses compostos que se acumulam no meio ambiente. E essa vai ser a pauta do nosso próximo podcast. Isso, perfeito. Temos que fazer coisas biológicas, temos que fazer coisas que sejam biodegradáveis. Temos que lembrar que as plantas respondem a semioquímicos. Nós não precisamos tanto de moléculas contendo fluorados ou fosforados, ou, moléculas que são tóxicas porque elas são tóxicas, contendo um átomo que mata. Nós precisamos de moléculas que deem a informação que você precisa para matar. É só isso. Então, às vezes, é uma mudança de paradigma mesmo que a gente vai precisar, sabe? A mensagem final vamos falar sobre comunicação em plantas. Vamos falar sobre comunicação em plantas e a gente resolve vários problemas sem precisar abrir mão das nossas tecnologias já existentes. Exatamente. Não precisa ser uma revolução completa. É simplesmente a gente aprender a lidar e avançar. Não é revolução. Professor? Nós precisamos de reformas, pequenas reformas. Balancear, né? E nós temos tecnologias hoje, Thaís, dentro do nosso laboratório. Nós temos computadores e pesquisadores capazes de usar, né, porque eu sou um aprendiz, para fazer modelagem de enzima, que é um alvo que você quer, e você testa 40 mil moléculas para descobrir qual pode ser o inibidor dele. É o docking, né? É o docking molecular. Isso antigamente era feito só em grandes empresas. Hoje a gente faz
dentro de um laboratório, dentro da universidade, com um computador que você monta ali com poucos R$1.000, sabe? 5, 10 mil reais, você monta um computador com múltiplos processadores em paralelo. É fantástico, né? Então dá pra gente fazer esses avanços, é só a gente querer. Justamente. Legal. Professor, queria agradecer você pela participação, pela participação aqui hoje. Eu acho que foi um diálogo, né? Uma conversa, assim, uma aula, na verdade, para o nosso espectador, muito produtiva, muita informação nova, né? E eu acho que isso faz parte do nosso objetivo, né? Para buscar o que há de novo e o que há de mais sustentável para trazer para essa agricultura que hoje está precisando tanto de um olhar mais conservativo. Isso. Né? Vamos deixar de ser conservadores e ser conservativos. Justamente. Professor, muito obrigada pela sua participação. Thaís. Agradeço imensamente. Já fica o convite para o próximo para a gente falar sobre os bioherbicidas. Legal. Só para... era a pauta da conversa hoje, mas a gente estendeu tanto na lignina, né? Então o herbicida vai ficar para depois. Ninguém mandou, era só não perguntar de lignina. Muito obrigada, doutor Ligninas. Obrigadão, viu, cara? Foi ótimo. Espero te ver em breve aqui de novo. Pessoal, obrigada. Agradeço aqui a audiência de todo mundo por acompanhar o nosso podcast, né? O nosso novinho, nosso podcast aí que está começando a crescer. E vejo vocês, fiquem ligados aí nos próximos episódios. Vejo vocês em breve. Abraço. Tchau. Tchau.